O que não falta na internet é professor de inglês. Mas o que vai fazer você atingir a fluência do inglês que deseja é ter um mentor. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. Vem comigo! Fala, protagonista! Meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui da Raise. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo MM. Vídeos com metodologias e mentalidade protagonista. Já se inscreve, já ativa as notificações, porque toda semana, toda terça-feira, temos vídeos aqui como esse, que são essenciais para você começar a construir a base aí, ou firmar ela, para que você possa finalmente atingir a fluência e manter. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Mentor ou professor? O que você tem que escolher na hora de ser guiado aí até a sua fluência do inglês? Qual que é a diferença dessas duas palavras? Mentor, uma palavra um pouco mais atual, o que de fato significa? No final desse vídeo, eu espero clarificar essas duas palavras, esses dois conceitos na sua cabeça e também te dar aí orientações de como você tem que escolher o seu mentor de inglês ou o seu professor. Então fica comigo até o final para que você possa pegar todas as dicas e fazer as melhores escolhas. Vamos começar com a definição das duas palavras, tanto professor como mentor. Então acompanha comigo aqui na tela. Professor vem do latim professus, que significa aquele que declarou em público. Nasceu do verbo profitare, que é professar em português, e é declarar publicamente, afirmar perante todos. Já mentor, do latim mentor oris, ele é um indivíduo experiente que guia, que dá conselhos a uma outra pessoa. É um mestre, direciona, desenvolve, produz ou cria projetos. Então, a gente viu aqui que o professor, na origem da palavra, é aquele que profeta, que tem a informação. Antigamente, quando o acesso à informação não era tão difundido como é hoje em dia, o professor ele era tido como um dos únicos detentores aí do conhecimento. Normalmente ele adquiria esse conhecimento por livros, através de muitos estudos, sedimentava, direcionava o conhecimento de uma maneira mais didática e passava para os seus alunos. Inclusive, até a palavra aluno significa ser sem luz, que recebe a luz através de um professor. Isso até fazia muito sentido antigamente, quando, de fato, o acesso à informação era limitado. Imagina se cada pessoa que quisesse aprender sobre algo tivesse que ler livros e mais livros, achar toda a informação. Então você confiava em um professor, adquiria aquele conhecimento para continuar os seus estudos. Hoje em dia, o cenário mudou um pouco, né? Se você quiser consumir algum conteúdo, você só faz assim, ó, tio Google, dá um clique e você tem tudo à sua mão. De mais variados formatos, mais variadas maneiras. Hoje em dia, não é só uma pessoa que detém o conhecimento. Qualquer um pode ter acesso a ele de uma maneira muito fácil. E aí que mora o grande perigo. Nunca se teve tanto conhecimento disponível, porém, as pessoas continuam tendo muitas dificuldades de se desenvolver. Quando falo do inglês, então, há 18 anos atrás, eu comecei a minha jornada com inglês e eu já ouvia. Só 5% da população brasileira fala inglês. 18 anos se passaram, a informação está difundida e essa porcentagem não muda. Hoje em dia, esse grande acesso à informação, muito conteúdo disponível, até atrapalha, porque às vezes a gente nem sabe o que confiar, o que não confiar e ficamos perdidos. Inclusive, uma palavrinha da moda agora é a obesidade mental, que nada mais é do que você consumir muito conteúdo e não conseguir filtrar, não conseguir passar da teoria para a prática. Então, isso é um grande problema e a parte da mentoria, o mentor vem para apoiar nisso, que é justamente o que a gente vai ver ao longo aí do vídeo. Então dá para entender que professor profeta, professor é quem tem o conhecimento acadêmico, o conhecimento teórico, não necessariamente ele adquiriu aquele conhecimento por experiência. O mentor, ele adquiriu o conhecimento por experiência.
É tido aí como uma pessoa experiente, um sábio. Lembra do mestre Yoda, mestre dos magos, né, dos desenhos? Aquela pessoa que já vivenciou e fala, olha, não vai por ali, não vai por aqui, porque já passou por aquilo. Então, faz muito sentido hoje em dia a gente ter cada vez mais mentores, porque os professores nós mesmos podemos escolher. Hoje em dia, e isso é maravilhoso, você entra no Google, entra aqui no YouTube e você pode ter acesso a professores do mundo inteiro e você não precisa ter um só. De repente você gostou aqui, achou legal a minha explicação, foi com a minha cara e me escolheu como professora. Mas você não precisa ficar limitado a mim, você pode escolher outro também, outro. Recomendo, inclusive, que não siga muitos. Pega no máximo 2, 3 professores para seguir uma linha filosófica. Porém, o conteúdo aqui distribuído na internet, ele não está ordenado, estruturado. A gente produz vários conteúdos, cada vez um tema, baseado na demanda, no que vocês estão pedindo. Então, o mentor, ele é como se fosse assim uma pessoa que tem uma lanterninha, vai te guiando hoje em dia nesse mar de conteúdos que a gente tem e vendo o que você tem que pegar do que já está disponível e colocar na sua cestinha, pessoal e individual. Por isso que hoje em dia eu acho, acredito, vivencio, propago que faz muito sentido a gente ter mentores quando a gente fala de aprendizado do que professores. Professores, você escolhe, vem aqui no vídeo, né, assume qual que vai ser os seus professores, não necessariamente às vezes só em vídeo, de repente você pode preferir consumir esse conteúdo de uma maneira mais escrita, através de um blog ou de um desenho, e é justamente isso que a era moderna traz pra gente. A gente entender que você não precisa ficar limitado a só um tipo de conteúdo, a um formato. No caso, ouvindo alguém falar. A internet nos possibilita trazer diferentes formatos. E isso é rico, porque cada um, de fato, aprende de um jeito. Então, você precisa de pessoas que te ajudem a identificar a sua maneira única e saber como usar o que já está disponível ali na internet. Então, hoje em dia, você conectar, né, que seja online, ou você ir ao vivo para ouvir alguém falar, alguém profetar, que seria no caso o professor, não faz sentido, porque aquele tempo, aquela 1 hora, 2 horas, você poderia estar resumindo, consumindo o conteúdo de uma outra maneira, de uma maneira mais acelerada, ou até mesmo daquele mesmo professor de um vídeo e aproveitando o tempo rico ao vivo com aquela pessoa para praticar, para treinar e a pessoa te direcionar, falar, ó, tá errando aqui, tá acertando ali, porque é só na prática que você vai aprender. Então, hoje em dia faz sentido você não ter mais aulas teóricas como tinha antes. Você sim ter acesso à teoria, mas usar o tempo rico com o seu mentor para praticar. É isso que nós acreditamos, é isso que nós pregamos. O nome disso é sala de aula invertida. Você inverte o papel do professor, ele vira um facilitador, ele te fornece o conteúdo, mas na hora que ele está com você, ele te guia. Ele te fala o que você errou, o que você acertou e te faz enxergar. Porque muitas vezes a gente está dentro de um labirinto ali, né? Principalmente na questão da aprendizagem. Você está ali, você não sabe o que você está errando. Na teoria você entendeu, ouvindo você entendeu, de uma forma passiva. Mas quando você vai para a prática, quando você vai para uma forma ativa, você não consegue identificar o que acertou, o que errou. Então, o mentor, ele vai te falar o que você não tem que fazer. E aí você vai cortar caminho. E aí você vai acelerar o seu processo até a fluência do inglês. Tá, Lu, mas como então eu tenho que escolher um mentor de inglês? São muitas pessoas, como que eu sei, o que eu considero? De fato, que nem eu falei, o maior problema hoje em dia não é falta de informação, é excesso de informação. São muitos profissionais, muitos bons, outros não tão assim. Porém, você que está ali, leigo, tentando iniciar a sua jornada, você não sabe em quem confiar. Aqui na internet, no mundo, né, falo mundo da internet, a gente aprende muitas técnicas de comunicação, de como falar, de persuasão. Então, como filtrar realmente aquilo que é importante para mim?
Eu considerei aqui 3 pontos, tá? O primeiro é, você tem que escolher mentores que tenham resultado. Não tem como você seguir alguém que não tenha tido resultado naquilo que está querendo te ensinar. Vou contar até um exemplo, pessoal. A minha mãe tentou a vida inteira me ensinar a andar de bicicleta. Porém, a minha mãe não sabe andar. E eu lembro como se fosse hoje, minha mãe tentando me ensinar a andar de bicicleta e falava assim, vai cair, vai cair, vai cair. Ela não sabia, porque ela não tinha sentado na bike, de fato caído, e hoje conseguindo andar. Até hoje ela não sabe. E eu fui aprendendo na tentativa e no erro, perguntando uma amiga ou outra que já tinha passado por aquilo, que já tinha atingido o objetivo. Então, é muito importante que na hora que você for escolher esse seu mentor, você possa visualizar o resultado dele. Cadê? Se ele vai te apoiar para uma prova de proficiência, ele já fez? Ele já tem resultados com alunos que já fizeram? Um mentor que vai te apoiar a viajar, ele já passou por aquilo? Por exemplo, não sei se você sabe a minha história, eu sou formada em comércio exterior, trabalhei 5 anos na área. Dentro do comércio exterior eu utilizava muito inglês, falava com chineses, pessoal dos Estados Unidos, era responsável por grandes operações lá fora e também trabalhei durante um tempo com intercâmbios. Inclusive, em 2013 eu fiz o meu primeiro intercâmbio, fui parada na imigração, passei perrengue, abriram minha mala. E por que eu tô falando isso? Porque quando vem algum mentorado querendo objetivos, tanto de comércio exterior, logística, entrevista de emprego, quanto de viagem, eu consigo falar não só na questão do inglês, mas tudo que não envolve o inglês, mas que faz diferença na situação. Eu consigo sentir na pele o que a pessoa está sentindo, porque eu já tive naquele lugar. Inclusive, em inglês tem uma expressão, put yourself in other shoes, ou seja, se colocar nos sapatos do outro, no lugar do outro. Eu consigo, quando eu estou mentorando uma pessoa que está ali na área de comércio exterior, saber exatamente como que aquela teoria é aplicada na prática, quais são os casos. E o mais importante, eu não ensino só o inglês, a teoria, o verbo ou a gramática. Eu consigo ensinar para aquela pessoa como que ela tem que se portar, quais habilidades ela tem que desenvolver, o que ela tem que falar para o cliente que vai dar certo, porque eu já tive ali. É a mesma coisa na imigração, abriram minha mala, passei perrengue. Então, quando eu vou mentorar a pessoa que vai passar pela imigração, eu não falo só do inglês. Eu treino com ela situações para ela manter a calma, ter o equilíbrio emocional, ter persuasão, ter jogo de cintura, ter pensamento crítico, ter criatividade nas respostas, porque é isso que vai fazer a diferença caso ela passe pela mesma situação. Eu fui parada não porque eu estava fazendo algo errado, não. Eu anotei o endereço de onde eu ia ficar no caderninho. Mas sabe o que eu fiz com aquele caderninho? Eu despachei. Erro de marinheira de primeira viagem, né? Despachei a mala com o caderninho, com o endereço. Na hora que cheguei na imigração, onde você vai ficar? Falei, não sei. Eu vou perguntar pra minha amiga, e aí foi uma confusão, abriram a mala, fizeram um monte de pergunta, gastei o meu inglês. E eu sempre conto essa história com mais detalhes, é claro, na mentoria, porque eu vou destrinchando o que eu falei, o que me perguntaram. Foi quase 1 hora de interrogatório. Então, claro que eu não desejo isso pra ninguém, mas caso a pessoa passe, ela já vai saber, ela já vai ter tido aquela noção e não vai errar assim como eu errei. Então, quando você for procurar um mentor, procure pessoas que já tenham resultado naquilo que você quer atingir. Só assim, só tendo passado pela experiência, que eles vão poder te guiar da melhor maneira. O segundo fator para você procurar um mentor é procurar pessoas que você se identifique. De repente você adora música e, nossa, aquele mentor também canta. Como é que é a vida pessoal dele? Porque vocês vão falar de outras coisas, que não seja só estudo. Pessoas se conectam com pessoas. Quando você tem uma pessoa para te guiar, que você se identifica, que você gosta, que a companhia daquela pessoa é muito legal, é aquilo que vai fazer você continuar e passar por todos os desafios. Então, essa é a minha dica. Escolha alguém que você se identifique. E o terceiro fator para você escolher um mentor na questão do inglês é o método que a pessoa utiliza.
Estude bem a abordagem, veja se identifica, se realmente essa pessoa está atenta aí ao que você precisa, se é uma pessoa que está continuamente estudando, se aprimorando, indo além, porque às vezes você vai escolher uma pessoa que parou no tempo, que nunca mais estudou. Então não, pegue pessoas que estão ali sempre evoluindo, que também tenham a humildade de falar que não sabe, se não souber, que tenham também essa capacidade de se colocar no lugar de aprendiz, de estar aí do seu lado, de entender a sua dor, os seus objetivos, a sua personalidade. Então essas 3 características são muito importantes. Pessoa que tenha tido resultado, pessoa que você se identifica e método que você se adeque. Olhar quais são aí as metodologias que essa pessoa utiliza, como que é o procedimento, o dia a dia. Eu espero de verdade que você tenha tido uma clareza melhor de qual que é a diferença do professor, qual que é a diferença do mentor, que você entenda que o professor tá aí, você escolhe hoje em dia e que vai fazer a diferença para você é o mentor, é saber te guiar. E de repente você se identificou comigo ou com algum dos professores da Raise, não sou só eu aqui. Então eu te convido a saber um pouco mais sobre como funciona a nossa mentoria. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Veja os depoimentos dos nossos alunos, entenda melhor a maneira que a gente trabalha. Se ficou dúvida, manda uma mensagem, porque eu vou adorar te mentorar até a sua fluência, até você atingir os seus objetivos. Bye bye, see you next video!